Olá, você que me escuta, aqui quem fala é o Henrique Castro e nós estamos começando hoje mais um PBcast, o último PBcast do ano, e como final de ano para finalizar aí os nossos episódios do ano, esse episódio a gente vai ser um pouquinho mais curto, um pouquinho diferente. A gente vai fazer aqui meio que uma retrospectiva sobre como foi esse ano, e para isso, como não poderia deixar de ser, quem está comigo é a Ana Luísa Donas, que me acompanhou em tantos episódios esse ano. Nada mais justo que ela estar aqui comigo para fechar no último, né? Bem-vinda, Luísa, tudo bom? Muito obrigada, Henrique, e obrigado, pessoal, por quem acompanha a gente esse ano. E vamos para um episódio diferente, porém que eu creio que vai ser bem legal. E eu espero que atice a curiosidade de quem não viu todos os PBcasts, ou viu, né? Isso que é legal, porque eu acho que também quem está se deparando nesse episódio e às vezes não ouviu um episódio ou outro, às vezes pode se interessar em algum tema e ir lá buscar. Porque eu acho que a gente tentou abranger vários temas, né? Eu acho que, como era de se esperar, os temas da biologia foram os que mais apareceram, mas eu fiquei muito feliz também que a gente conseguiu trazer outros temas, né? Por exemplo, dar um exemplo do último episódio, né? Que foi um episódio super legal. Fiquei super feliz de conversar com o Igor, que é um historiador sobre a história do Natal. Então a gente tentando sempre mostrar que a gente é um podcast apesar de estar bem atrelado com a biologia, né, o blog Potencial Biótico, de divulgação científica no geral, e a gente sempre tentou trazer aqui ciência de uma maneira bem interdisciplinar, né? E sempre tentando trazer o máximo de divertimento nesse meio também, mostrando que a ciência não precisa ser uma coisa séria, cheia de artigos, etc. Embora por trás tenha muito artigo, muito estudo, sim. Não é como se a gente estivesse falando que a ciência não precisa de metodologia, não precisa de regras, mas para a gente trabalhar com vocês, para a gente fazer com que outras pessoas se influenciem, acho que essa não precisa ser o primeiro encontro com ciência, não precisa ser realmente com metodologia, com as coisas todas certinhas, que de novo é importante, tem que existir, mas eu acho que tem maneiras melhores de atiçar as pessoas e trazer elas para a ciência. Isso, com certeza. E é engraçado esse clima de despedida, porque é sempre aquele clima da gente olhar para trás e ver o tanto de episódio que teve. O PPcast começou em julho, e contar um pouquinho dos bastidores para vocês, né, que vocês não acompanham tanto. Mas foi uma ideia que brotou, que o Henrique trouxe pra gente e falou: quero fazer, bora. Aí a gente pensou e falou: bora, vamos. Então foi uma loucura de surgir e brotar do nada mesmo. Mas eu fico muito feliz com o resultado que a gente teve até agora. E eu espero que você que esteja nos ouvindo venha conversar com a gente, porque a gente quer a participação de vocês e quer entender o que vocês acharam até agora. Como foi a experiência? Exatamente, eu acho que isso é muito importante. A gente tem o canal no Telegram, né? A gente tem o Instagram também, o @Potencial Biótico. E acho que os dois estão na descrição do podcast. Aqui vocês podem ir atrás deles se vocês já não conhecem. Mas eu acho que isso é importante a gente ter esse feedback, né? Para saber o que vocês acharam, o que vocês acharam que funcionou, o que vocês acharam que às vezes não funcionou, para tentar evoluir também, né? Não só o projeto do podcast como um todo, só que eu acho que aprender como fazer divulgação científica, porque eu acho que divulgação científica é uma coisa que está sempre mudando, né? Porque as pessoas estão mudando, a comunicação entre as pessoas muda, principalmente nesse século cheio de tecnologia de informação e tal, onde a comunicação muda tanto e tão rápido. É sempre bom a gente estar recebendo feedback para tentar adaptar e para tentar melhorar cada vez mais a nossa linguagem, o nosso jeito que a gente fala, para tentar fazer uma divulgação científica cada vez melhor. Henrique, e agora eu tenho uma pergunta para você. Qual foi seu episódio preferido? Aquela pergunta difícil de responder. O meu episódio favorito é porque eu sempre vou responder isso, mas não é tentando fugir da pergunta, não, mas é verdade. É porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de apegar as coisas, assim, para mim tudo é muito legal, não gosto de escolher favoritos, então eu acho que o favorito eu iria do último, porque é o que tá mais fresco, assim, na minha memória, foi que eu me diverti bastante, foi com o Igor também, que foi uma pessoa super legal, ele é um historiador também, então eu me senti à vontade conversando pela primeira vez, eu acho, no
PBcast, eu conversando com um cientista humano, né, de ciências humanas, social, igual a eu, então acho que eu me senti mais à vontade também. Então acho que eu iria com esse aí, o último, por esses dois motivos, por ser o último e por ser de ciências humanas, puxando um pouco a sardinha pro meu lado. Você sentiu em casa. Exato. Então eu vou fazer logo o contrário de você e vou falar que meu preferido foi o primeiro. Foi aquela sensação de abertura, aquela sensação de, nossa, começamos, não sabemos o que estamos fazendo aqui, mas estamos fazendo. E Sim. também foi um momento ali que foi bem divertido. 3 pessoas juntas falando na sua cabeça. Eu acho que pra você, né, aquele momento foi bem confuso, mas foi muito divertido de fazer. Foi divertido mesmo, acho que foi também legal exatamente por isso que você está falando, que estava todo um clima de novidade, a gente nem sabia direito como iam ser os próximos episódios e tal, só que foi muito legal, eu acho que montou um piloto, porque na verdade esse era o objetivo do episódio, né, ser um piloto para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acertar para os outros episódios, e eu acho que ele serviu muito bem como piloto, porque realmente ele virou uma base do PBcast, ele tem a cara de todos os outros episódios, ele, se você ouvir ele não é como se fosse outra coisa, eu acho que é isso que um bom piloto tem que ser. Com certeza. A gente também teve uma série muito importante agora em dezembro, que foi o Dezembro Vermelho, em que a gente trouxe 3 episódios sobre o HIV e AIDS, né? Que eu achei, assim, muito tocante, muito interessante e realmente, assim, ele foi mais do que eu esperava, vamos dizer assim. Os convidados foram incríveis, se abriram pra gente, conversaram com a gente, trouxeram muita informação. Então, quem perdeu esse especial, na verdade, esses 3 episódios de especial, corre aí, vai ouvir, porque estão muito legais. Porque também o nome é Dezembro Vermelho, tem o negócio do Dezembro Vermelho, e enfim, a gente está soltando esse episódio aqui no dia 31 de dezembro. Então, muito provavelmente, todo mundo que vai ouvir a gente, possivelmente está ouvindo a gente agora, não está mais em dezembro. Mas isso é uma coisa meio atemporal, assim. O Dezembro Vermelho é só um marco que alguém decidiu que no primeiro dia de 1º de dezembro ia ser o dia da prevenção da AIDS, de falar sobre isso, prevenção do HIV, só que é um assunto que continua acontecendo, então acho que é legal também você ir ouvir e dar atenção para isso, que é uma coisa muito importante. Eu acho que falta muita informação sobre isso para as pessoas ainda têm muito preconceito, e pelos episódios, assim, pelas conversas que eu tive, eu percebi muito como o estigma ainda é muito forte e como muita coisa básica, muita informação básica, por exemplo, a diferença entre AIDS e HIV ainda não é muito conhecida das pessoas, apesar disso seja meio que uma coisa meio óbvia do ponto de vista científico. Então acho que é exatamente esse o papel que um veículo de comunicação científica tem, né? Tentar passar informação científica que, por mais que seja óbvia para os cientistas, às vezes elas não são ainda tão óbvias para a população. Sim, até mesmo para outros cientistas de outras áreas, não necessariamente pessoas que estão na academia ali. Enfim, e é muito interessante isso que você falou mesmo das datas. Quando a gente levanta um marco de dezembro ou setembro, enfim, é importante lembrar que, na verdade, é uma luta para o ano inteiro. E ali é só um marco em que as pessoas vão falar mais, mas não podemos deixar de falar nos outros meses também. Qual outro que a gente vai falar agora, Henrique, da época aí que a gente já gravou? Tiveram outros 2, né, especiais nesse ano, que um foi o Tira Esse Bicho Daí, que foi um episódio que acabou que nem não era para ser um episódio especial, né, era um episódio para ser como um qualquer, só que acabou ficando tão legal, a gente acabou recebendo tanta coisa, tanto gente que queria falar sobre os animais, gente especialista sobre certos assuntos que se propuseram a falar e tal, que a gente acabou transformando num especial de 2 partes. Então acho que isso foi muito legal também, e eu acho que foi um episódio assim que foi quando a gente viu pela primeira vez, né, o público participando. Eu acho que isso foi muito legal, eu acho que foi o grande destaque desse episódio, que a gente trouxe o público. Na verdade teve um antes, né, do Fofocas de Sala de Aula, que também teve a participação forte do público, e acho que é legal também destacar isso, essa participação que a gente teve dos nossos ouvintes.
Fofocas em Sala de Aula foi bem divertido e até hoje eu fico pensando no Azinho Azinho. Quem não ouviu não vai entender nada que eu tô falando, mas ouçam que vocês também vão ficar com Azinho Azinho na cabeça. Esse realmente foi nosso terceiro episódio, então assim, ficou um pouquinho longe daqui. Mas a gente teve um outro especial, que foi o especial de Halloween, que eu confesso que eu adoro ele. São muitas histórias, todas juntinhas no mesmo especial. E eu tenho muita vontade de ouvir esses especialistas de novo. Tiveram vários que se dispuseram, como se colocaram à disposição para voltar do PBcast, o que também é muito legal, mostra que gostaram de participar. Mas esse episódio do Halloween mesmo é legal porque, como a gente teve que fazer uma narrativa, né, teve muito coisa cortada desse episódio. A gente tinha muito material sobre esse episódio que acabou não indo ao ar, porque senão, enfim, ia ficar um episódio de 3 horas e meia. E então acho que isso prova também que nenhum assunto aí às vezes esgotável, né? Acho que daria para, por exemplo, resgatar todos os episódios que a gente gravou até agora e fazer um episódio sobre o mesmo assunto, falando coisas totalmente diferentes. Até porque a gente até fez isso, né? Com Tira Esse Bicho Daí, a gente teve a parte 1, parte 2, mas depois a gente conversou, por exemplo, com o César sobre as aranhas e com a Badari sobre serpentes. Com o César foi bem próximo desses e a Badari foi agora, pertinho em dezembro ainda, né? Não, novembro. Sim, e exatamente, né? Porque quando eu conversei com o César sobre a aranha, ou com a Badari e com o João também, que participou desse episódio sobre cobras, foram conversas bem diferentes do que eles trouxeram no Tira Esse Bicho Daí, que é basicamente isso, né? Então, que dá para falar sobre o mesmo assunto sobre vários pontos de vista. E, aliás, eu queria, aproveitando que você falou da Badari, acho que a Badari também merece um asterisco aqui para quem não conhece a Badari. A Badari é redatora do Potencial Biótico e ela ajudou muito também a gente a fazer isso. Ela, apesar de não ser da equipe do PBcast, né, que sou eu e a Ana que a gente organizou tudo isso ao longo desse tempo, só que a Badari ajudou muito. Ela conseguiu vários convidados pra gente, e ela mesma, né, foi uma convidada no fim. Então, aproveitando que você falou dela aí, também eu acho que é legal fazer esse reconhecimento pela ajuda dela aí, que sem ela a gente não teria tido vários episódios legais que a gente teve. Sim, e falando da nossa equipe também, né, já tivemos outras pessoas que apareceram aqui. Então, outro eu brinquei, né, do Red Bull da Asas, que foi o nosso primeiro episódio. A gente teve a Ju e a Gabi, que são as outras diretoras do Potencial Biótico, junto comigo. A gente teve, no Fofocas em Sala de Aula, você conversou foi com a Ju também, né? No Pare de Guardar o seu conhecimento debaixo do colchão, foi com o Otone. Que participou também do Fofocas de Sala de Aula, né? Ah, é verdade, ele teve depoimento aqui. A gente também teve um mergulho com Baby Shark, que é o apelido Otone, do... desculpa te interromper, mas só para colocar um parênteses para quem não conhece, quem não ouviu, o Otone é diretor de marketing, né, do Potencial Biótico. Isso. E o mergulho com o Baby Shark foi o Gastal, que veio aqui, que é nosso especialista em tubarões. Mas ele é redator do blog também. Então foi bem legal que a gente teve essa conversa com ele sobre a vida dele também, muitas coisas que a equipe mesmo não conhecia ainda. Em serviços ambientais a gente teve o Nicolas. Teve mais alguém, Henrique, que eu tô esquecendo? Teve a gente falou um pouco sobre o Nobel de Medicina quando descobriram o Nobel de Medicina, a gente falou um pouco sobre essa descoberta com a Paloma, que também é redatora do Potencial Biótico. Isso. Então teve a Punk também. E teve você, né, que participou bastante, e não só participou dos episódios, como foi aí, esteve comigo na produção mesmo dos episódios. E teve o Henrique, que foi roubado do blog. Tem texto lá, enfim. É bem legal ver que a equipe também se encontrou nesse projeto, né? Então, aproveitar esse momento, né, que a gente tá agradecendo, etc, para te agradecer pela ideia e também por ter levado essa ideia até aqui.
A gente teve mais algumas outras discussões aqui bem interessantes. Bom, a gente teve um episódio lá que eu participei lá no início, que era porque a tartaruga atravessou a rua. E assim, pra quem me conhece sabe que eu gosto dessas piadinhas bestas, então foi um título que eu amei. Falando das diferenças, né, entre cágado, jabuti e tartaruga. E a gente teve o que mais aqui? A gente teve mais 2 episódios que foram muito importantes, 2 discussões, né? Que foi pobreza menstrual e discutindo transgeneridade. Com duas convidadas incríveis que elucidaram muitas coisas pra gente também. Na verdade, eu até tinha falado, né, que o História de Natal foi o nosso primeiro episódio com cientista social, com cientistas de humanas, mas o Discutindo Transgeneridade é um assunto bem social também, né? Eu não falei que foi com cientista social, porque de fato não foi. Quem participou foi a Lucy, que é uma bióloga. Mas o tema em si é um tema bem social também, só para citar, assim, deixar o que a gente estava falando, reprovando aquele ponto que eu falei que a gente sempre tenta fazer uma coisa meio mais interdisciplinar. Com certeza. E aí, Henrique, a gente tem aquela pergunta final que a gente quer instigar o público a conversar com a gente, porque no fundo, tudo aqui depende de vocês. E exatamente, por depender de vocês, porque não existe um podcast se não tiver alguém ouvindo, né? Não tem sentido nenhum. Então a gente queria encerrar aí com deixar sugestões abertas. Querer saber o que você achou, o que você acha que poderia ser legal para próximas temporadas. E deixar então aí essa caixa de diálogo aberta para sugestões de para sugestões de vocês. Enquanto a gente acaba essa temporada. E daí a gente espera bastante ver aí esse feedback de vocês, para olhar com carinho e, como eu disse, tentar sempre melhorar aí as coisas. Então, acabando aí o ano com esse convite. E antes de encerrar também, óbvio, um agradecimento, né, para todo mundo que fez isso acontecer. As diretoras do Potencial Biótico que compraram a ideia, acreditaram, a Júlia, a Gabi e especialmente a Ana, que não só comprou a ideia, como ficou aqui comigo me ajudando a produzir. Todos os convidados do Potencial Biótico, que são membros do Potencial Biótico, que sempre deram apoio, e os convidados que também não são membros do Potencial Biótico e tiraram esse tempo aí para falar comigo, para falar com vocês, para trazer tanta coisa legal. E especialmente para vocês que ouviram a gente. Fica então aí muito obrigado para todas as pessoas. No final de tudo, eu quero desejar um feliz ano novo para todos. Vocês já devem estar ouvindo isso em 2022, então é bem esquisito falar isso para o futuro. Que esse ano traga muita coisa boa, porque 2021 foi um grande desafio para todos. É isso aí. Eu faço meus votos de um bom ano iguais os da Ana. E normalmente eu acabo falando até semana que vem. Mas como esse aí é final de temporada, como a gente não vai estar aqui semana que vem, bom feliz ano novo e até ano que vem.